Dando sequência então ao cálculo de áreas usando o integral de uma função de uma variável, bom, vimos então que como calcular o volume de um sólido de revolução, certo? Bom, vimos então que se eu tenho uma região abaixo de um gráfico de uma função f, escrita em função de x, quando eu rotaciono em torno do eixo x, o volume vai ser a π vezes a integral de a até b da função ao quadrado, dependendo de x. Tá? E vimos que quando a gente rotaciona em torno do eixo y, eu preciso de uma função em y, então aí o volume vai ser π vezes a integral de a até b da função g, que depende de y, ao quadrado. Ok? Agora a gente vai ver um outro método também para cálculo de volume, que a gente conhece como método das cascas cilíndricas. Tá? A gente vai estar utilizando aqui principalmente o livro do Guidorizi, tá? Volume 1. O livro do Guidorizi, volume 1, na minha versão que foi de 2001, na seção 13.2, sobre o método das cascas cilíndricas. Bom, então vamos lá. Suponha f de x maior ou igual a zero no intervalo AB. Então eu tenho aqui uma função positiva no intervalo AB. Seja A então o conjunto do plano formado por todos os pares dos pontos do plano, de tal forma que o x está entre A e B e o y está entre 0 e f de x. Tá bom? Então para cada x, o y vai variar aí entre 0 e f de x. É como se eu pegasse uma retinha aqui, uma seção, né? Para cada x fixo, o que a gente tem? A gente tem essa variação aqui de y, né? Se o x está fixo aqui, o y vai poder variar entre 0 e o f de x. Tá? Então essa é a variação do y, que a gente está interessado, ou seja, a área abaixo do gráfico. É isso que a gente está interessado aqui. A gente chamou de A, essa área, essa região. Tá? Então o volume do sólido T, que seria esse sólido aqui, que eu desenhei aqui, obtido através da rotação dessa região em torno do eixo y, vai ser dado então por... O volume vai ser então 2π, detalhe, agora a gente tem um 2 multiplicando aqui, então vai ser 2π a integral de a até b de x f de x dx. Detalhe, o que muda aqui? Olha só, a gente tinha aqui uma região abaixo do gráfico, né? Se eu rotacionasse em torno do x, qual que seria o volume? O volume seria π a integral de a até b da função f ao quadrado, não é? Só que aqui eu não quero rotacionar em torno do x, eu quero rotacionar em torno do y. Tá? Quando a gente rotaciona em torno do y, que a gente obtém essa figura aqui, ó, que ela é vazada aqui, é como se fosse aqui, parte de cima uma bacia, né? Aqui dentro todo completo, né? E aqui dentro vazado. Ok? Nesse caso aqui, então a gente tem uma rotação de uma função que depende de x, né? Da área abaixo do gráfico, e uma função que depende de x em torno de y. Tá? Nesse caso, então, aí a gente utiliza o método das cascas cilíndricas. Tá? Então, eu estou rotacionando com relação ao outro eixo. Tá? E então, aí vai ser x, f de x. Tá bom? Então, atenção a essa diferença. Tá? Então, se eu tenho uma função em x e a área abaixo desse gráfico, e eu quero saber o volume quando eu rotaciono em x, o ideal é utilizar aqui o método anterior, tá? O método clássico. Se eu tenho aqui a área abaixo do gráfico da minha função f, que depende de x, só que em vez de rotacionar em torno do x, eu quero rotacionar em torno do y. Aí o ideal é usar o método das cascas cilíndricas. Da mesma forma, então, se eu, em vez de ter então uma função de x, note que aqui no desenho propositalmente, esse gráfico aqui em azul, ele tanto pode ser visto como uma função de x, quanto uma função de y. Tá? Então, e se eu tiver com uma situação de uma função de y, quero olhar para essa região, então, que é abaixo do gráfico da função g em y. Então, se eu tombar aqui, por isso que é abaixo. Abaixo do gráfico com relação ao eixo y. Então, está entre o gráfico e o y. Então, A então, vai ser essa região do plano,
determinado então pelos pontos x, y, de tal forma que o y varia entre c e d, e aí o x ele vai variar, para cada y fixo, ele vai variar entre 0 e g de y, ok? Muito bem. Então, se eu estou com essa região, e aí eu faço a rotação dessa região em torno do eixo x, então note que eu estou aqui com uma região que é abaixo do gráfico de uma função em y. Se eu rotacionasse em y, poderia usar o método que a gente viu anteriormente, né, para calcular, um método clássico. Tá? Agora, se por sólido de revolução. Tá? Agora, nesse caso, a gente quer rotacionar não em y, mas em x, obtendo essa figura aqui, ó. Tá? Esse sólido. Agora, como que a gente... Né, esse sólido que é vazado, tá? Essa parte aqui de dentro aqui, ele é vazado. Tá? Aqui é tudo preenchido, tudo sólido. Porque aqui, ó, essa aqui é a que vai aqui, tá aqui entre C e D, e aqui o gráfico da função g, né? Essa região aqui está rodando. Então, esse pedaço aqui é exatamente esse pedaço que aparece aqui. Ok? E que girou ali em torno do eixo x e obteve esse sólido. Muito bem. Então, nessa situação, a gente não consegue utilizar o método clássico, o método anterior. Então, aqui a gente utiliza o método das cascas cilíndricas, né? Que nos diz o quê? Que nos diz que o volume deste sólido aqui, ele é dado por 2π a integral de c até d de y g de y. Temos então como observação o seguinte. O que acontece então? A gente viu se eu tenho uma função, né, positiva, né, se depende de x, e pego a área abaixo do gráfico dessa função, rotaciono em torno do eixo y, o que vai acontecer? O volume é 2π a integral de x f de x. Agora, se ao invés de ter uma função de x, eu tenho uma função de y, né? Quando eu tenho uma função de y e rotaciono em torno do eixo x, o volume vai ser 2π integral de y g de y. E agora, se eu tiver então uma área, não é mais abaixo do gráfico de uma função ou de x ou de y, mas a região entre duas funções, o que vai acontecer? Bom, aqui, por exemplo, eu tenho duas funções. Né? Em preto aqui eu tenho a função f de x, o gráfico da função f de x, e em azul eu tenho o gráfico da função g de x. Bom, eu poderia tanto enxergar aqui, nesse caso já está dado direto em função de x, tá? Mas eu poderia ver ambas como função de x, ou, né, se elas forem inversíveis, né, tiverem inversa, né, eu posso ver elas como função de y. Aí tanto faz como trabalhar, tá? Mas como que a gente pode deduzir então? Vejam só, se eu olho aqui para o gráfico em preto, né, entre o intervalo AB, qual que vai ser então o volume do sólido se eu rotacionar toda essa área? Esquecer essa partinha azul e rotacionar toda essa área abaixo do gráfico. Né? Em torno, como uma função de x, eu estou rotacionando em y, né, o volume dessa primeira seria 2π integral de a até b do valor, né, como é função de x, xf de x. Dx, certo? Muito bem. Agora, se a gente enxergar aqui esse gráfico em azul, esquece o preto e esse achurado em azul. Só o gráfico aqui em azul, tá? Só o gráfico em azul, se eu considerar a área abaixo do gráfico, vai ser essa região aqui, ó, tá? Que está em branco aqui, ó, entre A e B e abaixo do gráfico em azul, tá? Essa região, se eu rotaciono essa região em torno do eixo y, quanto que vai dar o volume? Bom, como é função de x, eu vou rotacionar em y, vou usar o método das cascas cilíndricas. Então, o volume dessa região aqui compreendida, né, do sólido obtido pela rotação dessa região, é 2π a integral de a até b de x g de x. Certo? Muito bem. Bom, então vejam só, pessoal. Quando eu considero a rotação só da região abaixo, a região abaixo da F ela vai ser a região entre a F e a G, mais essa região aqui que é abaixo da G. Tá? Então, quer dizer que eu vou pegar esse volume todo, né, e subtrair esse volume aqui. Né? Por quê? Porque essa área aqui é a área toda
menos esse pedacinho que está em branco aqui. Tá? Então o volume todo também vai ser o volume de toda a região rotacionando toda essa parte, que vai ser esse aqui, menos o volume rotacionando só essa partezinha que está em branco, tá? Que é esse aqui. Por isso, então, se você subtrai, a subtração das integrais é a integral da subtração, você vai chegar com 2π integral de a até b de x, né? Tem x aqui, x vezes f menos g, tá? Que é isso aqui menos isso, tá? Por isso a explicação do porquê que o volume aqui, usando os dois casos anteriores, na verdade o primeiro caso que a gente viu, o método das cascas cilíndricas, usando aquele estudo, como que a gente pode deduzir o volume do sólido obtido rotacionando essa região aqui entre as funções f e g em torno do eixo y, ok? Então é assim que a gente obtém. Então sempre quando eu tiver região entre duas funções é x vezes a maior, né, eu faço aqui por cima, menos a menor. Tá? Muito bem, eu poderia enxergar também, ao invés de enxergar como funções de x, eu posso enxergar como funções de y, né? Aí funções de y, aí se eu enxergar como função de y e estou rotacionando em y, aí já não é método das cascas cilíndricas, né? Função de y rotacionando em y é o método clássico que a gente viu de sólido de revolução, ok?